Com pouco mais de 2 milhões de pessoas a viverem com HIV, Moçambique é, a seguir à África do Sul, o país com mais casos de pessoas infectadas pelo HIV em todo o mundo, sendo adolescentes e jovens os mais afetados. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que mais de 70 raparigas dos 15 aos 24 anos de idade são infectadas pelo HIV todos os dias no nosso país. Para reforçar as ações de combate, foram desenvolvidas tecnologias que reduzem as chances de contágio. Uma delas é a profilaxia pré-exposição. É sobre este assunto que vamos falar hoje no programa Saúde e Vida. Olá, seja muito bem-vindo. Disponível no Sistema Nacional de Saúde há cerca de um ano, a profilaxia pré-exposição ao HIV ainda é desconhecida por muitas pessoas, especialmente jovens. A medicação é voltada para evitar mais de 95% dos casos de HIV entre público específico em situações pontuais, como é o caso deste paciente de 32 anos de idade. Eu comecei a fazer profilaxia pré-exposição este ano. Se a memória não falha, isso foi comecei em março deste ano. O paciente está numa relação discordante, ou seja, a sua parceira testou positivo para o HIV e ele testou negativo. Ele conta que, quando ouviu falar em PrEP no centro de saúde, decidiu ir fazer o teste para saber o seu serostado e viu neste tratamento uma oportunidade de evitar o contágio do HIV. Eu conheci alguém que ficamos algum tempo e depois disso foi andando com ela sem ter usado o preservativo. A dado momento eu fui perceber que essa pessoa está a fazer o tratamento antirretroviral. O que aconteceu comigo, só me dirigi à unidade sanitária para fazer teste de HIV, para ver o meu estado serológico. Fiz o primeiro teste, deu negativo, fiquei mais uns 3 meses, fui fazer o segundo teste, deu negativo. E comecei com o tratamento, por quê? Porque eu achei que não havia necessidade de terminar o relacionamento só simplesmente a pessoa estiver infectada pelo HIV. Para esses que praticamente adiam um relacionamento só por causa de um simples resultado, dizer a eles que é um aspecto muito negativo. Aquele momento é um momento que praticamente nós temos que estar perto da pessoa para podermos ajudar. Porque isso, o que pode acontecer é que nós praticamente, atualmente, o namoro de agora é contrato. Namoramos 6 meses, saímos, estamos numa outra relação, não sabemos da história do outro. E nós, a juventude, namoramos, esquecemos do passado do outro, só namoramos neste mês, o segundo mês, já existe uma confiança ali, estamos a deixar o preservativo do lado, estamos a entrar sem o uso do preservativo. Imagina você abandonar aquela pessoa porque é ser positivo naquele relacionamento. Estás a entrar em outro relacionamento, tu apanhas a chover. Praticamente, eu não aconselho o abandono, eu aconselho um bom cuidado, amparar a pessoa. Célio Soares também viu na PrEP uma excelente aliada na prevenção do HIV. Ele faz parte do grupo-alvo considerado pelo Ministério da Saúde público exposto ao HIV. Eu iniciei com PrEP no ano passado, nos finais de 2021, foi em dezembro. Uma das vezes estava numa consulta no hospital e ouvi uma palestra a falarem do novo medicamento de prevenção. Então ali mencionaram para quem que davam aquele medicamento. E falaram de homossexuais, falaram de usuários de drogas, falaram de trabalhadores de sexo. Pela minha condição sexual, eu me encontrei ali naquele método de prevenção, devido àquilo que são as minhas práticas sexuais. Eu me assumo como homossexual,
não é? Em primeiro lugar. E dali convidaram-nos para fazer o teste da HIV e fui fazer o teste da HIV. Eles disseram que davam PrEP para pessoas que são negativas, mas com comportamento sexual de risco. Fiz o teste HIV, o teste deu negativo, não é? E eles começaram a me explicar como é que se toma o PrEP. Iniciei imediatamente no mesmo dia, fiz a consulta do que estava a sentir. Depois da consulta, voltei novamente ao gabinete da testagem para iniciar o PrEP. Então, iniciei no mesmo dia. Eles explicaram que tinha que tomar o medicamento todos os dias, à mesma hora. Com o PrEP, eu vejo minha saúde protegida, porque além do preservativo, ele também é um método de prevenção. Estou a tomar ele já há 1 ano, não é? Independentemente daquilo que é o meu comportamento de risco e a minha orientação sexual, eu me sinto protegido, porque nós sabemos que hoje em dia os homossexuais, as trabalhadoras de sexo, os usuários de drogas, são as pessoas que têm maiores números pela infecção do HIV. Nesse caso, eu me vi a usar o PrEP para me proteger e me sinto muito bem protegido pela infecção do HIV. Atualmente, existem diversas formas de evitar a infecção e transmissão do HIV, a chamada prevenção combinada. Ela consiste em diferentes abordagens que vão desde as mais simples, como o uso de preservativos em todas as relações sexuais, mas também engloba outros métodos, como a profilaxia pós e pré-exposição ao vírus, a testagem regular, incluindo a adesão e a realização adequada do tratamento. A mensagem que eu tenho aqui a deixar é mais para a juventude, porque nós somos a maioria, né? Somos o problema, também somos a solução. Dizer que vive bem quem não sabe, vive melhor quem sabe. A partir do momento que a pessoa conhece o seu estado, praticamente já tem como se proteger de um inimigo. E aproveitar também, alertar os homens, aproximar a unidade sanitária, porque os homens são daqueles que usam as mulheres, né? Eu não posso fazer aquilo, alertar os homens, aproximar a unidade sanitária, porque nós sabemos que o homem para ir à unidade sanitária é difícil. Praticamente o homem vai à unidade sanitária já quando já é carregado com uma carinha de roda. Isso é que é muito mau, já praticamente a doença já está no estado avançado. É só alertar os homens, não ter medo de aproximar a unidade sanitária. Lá tem todos os cuidados lá que o homem pode ter. Eu convidaria os jovens a aderirem aos serviços de saúde, a terem mais informação sobre HIV. Muita gente não gosta de ouvir a palavra HIV e quando, por exemplo, a pessoa descobre que já é positiva, a pessoa já fica atormentada. Quanto mais nós soubermos mais informação sobre como nos prevenirmos, como nos comportarmos sexualmente, quais são os métodos que temos de prevenção, quanto mais cedo melhor. Os nossos jovens de hoje em dia realmente não querem ouvir esta mensagem sobre HIV, mas convidava a todos para aderirem aos serviços de saúde. Lá tem toda a informação. A saúde em Moçambique está a melhorar a cada dia, os métodos também de prevenção também estão a melhorar. Convidava todos os jovens para aproximarem e ouvirem essas mensagens positivas de como se prevenirem contra o HIV. O Sistema Nacional de Saúde oferece gratuitamente todos os métodos preventivos disponíveis, além da testagem e do tratamento. O paciente que recebe o diagnóstico do HIV pode começar a receber a medicação no mesmo dia e ter um aumento na esperança de vida, além de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Mas o que isto significa? Será que qualquer um pode tomar? Vamos a seguir esclarecer as principais dúvidas sobre este assunto. A PrEP significa profilaxia pré-exposição. O que significa profilaxia? Profilaxia é
uma proteção para antecipar que a pessoa apanhe uma doença ou que aconteça algo. Posso dar o exemplo, o cinto de segurança é uma profilaxia para aquilo que são lesões graves num possível acidente, não é? Só para ter uma ideia do que é uma profilaxia. Para a malária nós também tomamos, também existe profilaxia para a malária, não é? Que é a toma de comprimidos para evitar que pessoas em situações endémicas ou em locais endémicos contaminem-se pela malária. Então, a PrEP, neste caso, como eu dizia, a profilaxia pré-exposição, é a toma de ARVs para evitar que as pessoas contaminem-se pelo vírus do HIV ou pelo HIV. Em Moçambique nós damos a PrEP com a combinação de 2 ARVs, como eu disse, que são medicamentos antirretrovirais, que são especificamente o TDF e 3TC. E a combinação destes dois medicamentos, ela é eficaz, tem uma eficácia de acima de 90% naquilo que é a prevenção da contaminação pelo HIV. Dependendo destes diferentes eventos ou destes diferentes riscos, esta pessoa pode tomar a PrEP diariamente ou pode tomar a PrEP sob demanda. Quando é que esta pessoa toma a PrEP diariamente? Como eu disse, vamos dar aqui o exemplo de uma trabalhadora de sexo. Ela tem diferentes clientes, então ela está num risco constante. Então ela tem que tomar a PrEP todos os dias de forma consistente e correta. Não é hoje não tomei, amanhã não tomei, não. Tem que ser todos os dias de forma consistente e correta enquanto ela estiver em risco. Vamos supor que ela é uma trabalhadora de sexo que está a trabalhar numa zona sazonal, que há um trabalho sazonal, ou está-se a construir uma ponte, então vamos dizer que ela vai estar em risco por 3 meses, que é o tempo que nos falta para terminar a construção dessa ponte, por exemplo. Aqui. Então ela vai tomar a PrEP durante esses 3 meses e mais 7 dias após a sua última exposição. O que eu quero aqui dizer? Se a última exposição, o último risco que esta pessoa teve foi hoje, ela tem que continuar a tomar a PrEP por mais 7 dias para garantir que não possa ter sido exposta ao vírus e que em algum momento fique a ser o converter ou não esteja coberta ou protegida pelos ARVs ou pela PrEP. Okay? Então, isto é a PrEP oral diária e também ela tem que tomar esta PrEP por 7 dias também para poder estar protegida, não é? Inicialmente. Então, esta é a PrEP diária, mas também podemos dar aqui o exemplo de um adolescente ou jovem, talvez um jovem, que estamos na altura do fim do ano, ele vai viajar para o Bilene, ou ela vai viajar para o Bilene, e talvez, ou ele sabe que está numa fase da sua vida que tem mais de um parceiro sexual, mais de uma parceira sexual, não conhece o seu serostado e sabe que naquilo que vão ser os seus 3 dias ou as suas férias no Bilene pode ter vários eventos ou vários contactos sexuais dos quais desconhece o seu serostado. Este pode fazer PrEP por um período mais curto. Isto continua a ser a PrEP diária, mas não necessariamente tem que fazer os ditos 3 meses. Isso é só para dar o exemplo que o facto da PrEP ser diária não significa que esta toma, vou dizer, da PrEP tem que ser exatamente 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Pode ser, por exemplo, 14 dias, 10 dias, o período de férias. Então, mais uma vez, vai tomar 7 dias, depois vai ficar a tomar durante todo o tempo que estiver em exposição ou a manter relações sexuais expostas e depois vai continuar mais 7 dias após a última exposição. Isto é, desde a sua última exposição até estes 7 dias, neste intervalo não pode ter tido nenhuma exposição, senão sempre tem que ser mais 7 dias após a última exposição. Agora, falando sobre PrEP sob demanda, quando é que nós tomamos PrEP sob demanda? Primeiro, a PrEP sob demanda só funciona para homens, ok? Mesmo por uma questão biomédica, mesmo por uma questão daquilo que é a anatomia do homem, ela só funciona para homens e não para as mulheres. As mulheres sempre têm que fazer PrEP oral, PrEP diária, com estes períodos de 7 dias iniciais e 7 dias após a última exposição. Para os homens, eles podem fazer PrEP sob demanda. Quando é que um homem pode fazer esse PrEP sob demanda? Vou dar um pequeno exemplo. Podemos ter situações em que
é um trabalhador que vamos dizer que a sua esposa, por exemplo, vamos supor que a esposa é HIV, é seropositiva, ainda não tem a sua carga viral indetetável, então ela trabalha, ou ela vive aqui no Maputo, mas a pessoa que está a fazer PrEP, ou o seu esposo, ou o seu marido, trabalha em Gaza e ele só vem uma vez por semana. De princípio, este casal só mantém relações sexuais aos fins de semana. Então, ele só tem uma exposição de 2 dias no máximo por semana. Então, como é que funciona a PrEP sob demanda para homens? Eles têm que tomar os comprimidos 24 horas antes, até 24 horas antes de uma possível exposição, não é? Então, para começar, esta pessoa tem que saber e tem que conseguir prever quando vai ser a sua exposição. Não pode ser alguém que de alguma forma não consegue prever quando são as suas exposições, então ele tem que ser capaz de prever que amanhã eu vou ter uma exposição. Ele começa hoje por tomar 2 comprimidos, depois no dia da exposição onde toma mais um comprimido, 24 horas após a toma dos 2 comprimidos, depois mais 24 horas após a toma do 1 comprimido, não é? Neste caso, 48 horas após a toma dos primeiros 2 comprimidos, se ele só teve uma exposição sexual. Então, é sempre preciso garantir na PrEP sob demanda que após esta exposição sexual, ele toma por mais 2 dias 1 comprimido. E aí, terminou, continua a sua semana e quando estiver sob possível risco outra vez, volta a tomar. Isto é, a PrEP sobre demanda não serve para quem tem mais de 1 a 2 exposições, 2 se forem consecutivas, mas para quem tem mais de uma exposição sexual por semana, porque aí já não faz sentido, faz mais sentido que esta pessoa faça diretamente PrEP sob demanda, mesmo que seja por um curto período, como eu dei exemplo de jovem que ia viajar e tomou, por exemplo, só por 7 dias, por 14, 10 dias, por exemplo. Então, estas são as diferentes formas de tomar a PrEP, mas que sem dúvida é uma explicação que os utentes, ao dirigirem-se ao centro de saúde, vão ter uma melhor explicação, vão ter um melhor acompanhamento sobre aquilo que o provedor de saúde vai dar em relação a que forma de PrEP é mais aconselhável para este utente, para o seu risco. Então, embora a PrEP proteja do HIV, ela não protege de gravidezes indesejadas. Embora ela proteja do HIV, ela não protege de outras ITS. Estou a falar de gonorreia, estou a falar de sífilis e outras, certo? Então, quando nós tomamos a PrEP de uma forma correta, sim, nós estamos a prevenir do HIV, mas nós não estamos a prevenir de gravidezes, não estamos a prevenir de outras infecções de transmissão sexual. É sempre preciso que os utentes da PrEP tenham esta consciência, não é? Tenham esta consciência. No entanto, em termos de cuidados que estes utentes têm que ter com a sua saúde, têm que ter os cuidados que qualquer um de nós, estando em PrEP ou não estando em PrEP, deve ter com a sua saúde. Uma boa alimentação, fazer exercício físico é sempre necessário, mas não por a pessoa estar a fazer PrEP, é para o seu autocuidado. Pois é. Tal como explicou a doutora Jéssica, a profilaxia não é para todos e deve ser prescrita por um médico e em nenhum momento substitui o preservativo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí, pois isto é um até já. PrEP é mais uma forma segura de prevenir a transmissão do HIV e, combinada com o preservativo, pode ajudar a prevenir as infecções de transmissão sexual. Portanto, vamos a seguir saber como é que é feita a avaliação do paciente na unidade sanitária e a seguir a orientação para a toma deste medicamento. PrEP é um método novo de prevenção para o HIV. E visto que estamos no dezembro vermelho, nada melhor do que falar da prevenção. Quando nós falamos da prevenção e falamos concretamente da PrEP, este indivíduo tem que estar preparado psicologicamente para fazer. Sabemos que é um indivíduo que não
está doente, dificilmente, não estando doente, dificilmente fazemos uma medicação, qualquer medicação que seja. Então, para este indivíduo que não é doente, ter que fazer uma medicação para se prevenir é extremamente complicado e difícil. Então, há esta necessidade de preparar este beneficiário para que ele perceba realmente o que é que está a fazer, daí a importância de fazer, porque são vários os grupos que precisam de fazer a PrEP, e se estes indivíduos não forem preparados, não estiverem preparados psicologicamente, eles até podem iniciar, mas um dos obstáculos que aparece durante esta profilaxia é que os indivíduos que começam a fazer a PrEP, por alguma emoção, vou assim dizer, e não estão consciencializados, acabam por interromper a PrEP. Então, para que não haja muitas interrupções na PrEP, é importante que haja este acompanhamento psicológico. A PrEP é a combinação de DTG e o 3TC simples, que é a combinação dos medicamentos que é lamivudine e tenofovir. O paciente, para beneficiar-se do tratamento, primeiro tem que fazer o teste de HIV. Tem que ser positivo e também tem que ser sexualmente ativo. Posto isto, também temos outros métodos que outros grupos-alvos, que é casal ser discordante, homem que faz sexo com homem, transgênero, usuários de drogas, mulheres latantes, mulheres grávidas em riscos, adolescentes jovens dos 14 aos 25 anos também em risco, mineiros, caministas de longo curso e trabalhadoras de sexo. É casal serodiscordante. E para evitar este tipo de comportamento, porque as pessoas não sabem, este casal foi à unidade sanitária, recebeu uma palestra, recebeu uma informação, e por ter recebido uma informação está consciente do que está a fazer. Então, esta família que não tem informação, claramente que vai fazer esta estigmatização e vai reincriminar este indivíduo que é negativo, que está com o seu parceiro que é positivo. Mas os mesmos não sabem que, apesar de ser negativo, é serodiscordante porque não houve transmissão, e por não haver transmissão, há esta possibilidade de eu, que tenho o meu parceiro positivo, fazer a profilaxia com a PrEP para não apanhar, não ter o vírus do HIV. Então, se esta família não está informada, claramente que muitas vezes vai pensar por aí. Daí a importância de não evitar fazer esta comunicação, que o meu parceiro é serodiscordante, para pessoas que vou dizer que que não são empáticas. Porque há necessidade desta empatia, porque se eu consigo ser empático, eu vou conseguir perceber que o fulano está nesta situação, mas amanhã poderei ser eu. Como é que eu gostaria de ser tratado? Então, daí, porque gostaria de ser bem tratado, eu vou tratar bem o próximo. Então, esta família, há que haver maturidade também. Tenho que avaliar a maturidade da minha família para informar que eu sou seropositiva e preciso de fazer a medicação do TARV, e o meu paciente é seronegativo e precisa de fazer a profilaxia, que é a PrEP, para eu não transmitir. Então, se esta família é matura o suficiente, eu posso vir e comunicar. Mas se as pessoas perceberem que a minha família não é matura, se eu disser, vai ser conversa de stick, conversa de família, de reuniões de família, não vale a pena comunicar, porque nem todos têm a capacidade de resiliência e de cuidar daquilo que é a saúde do outro, não são empáticos, e por isso que há vezes que é necessário que este casal fique com esta situação do seu diagnóstico só para ele. Alguns pacientes, quando vêm à unidade sanitária, na verdade, eles não têm muito conhecimento da matéria. Então, nós sentamos com os pacientes, nós aconselhamos, damos a conhecer o que é PrEP e eles já aderem. Desde que nós começamos, no ano passado, até então, ainda não tivemos abandonos. Todos os pacientes estão a aparecer e estão a aderir muito bem ao tratamento. E também salientar que de todos que aparecem, eles referem ter uma vida sexualmente ativa
E mesmo assim, quando testam de 3 em 3 meses, ainda não apareceu ninguém seropositivo. Estão todos de parabéns. Se eu sou seropositivo e conto para o meu parceiro, estou a dar a oportunidade do meu parceiro fazer a PrEP. Outra situação que acontece é que não há aderência ao TARV, porque se meu parceiro não sabe que eu sou seropositivo, o que vai acontecer é que eu vou tomar mal o meu TARV. Eu tenho um horário certo para tomar, mas que se calhar vou fintar o meu parceiro, a minha parceira, vou tomar as escondidas, e este é o motivo que faz com que muita gente tenha falência terapêutica. Não vou tomar a horas, vou falhar algumas tomas e daí vou criar resistência ao TARV. Aí precisarei de mudar de linha, de mudar de esquema do TARV, porque não consegui tomar bem. Então, se o meu parceiro sabe, a minha parceira sabe, facilmente eu vou conseguir fazer a medicação. E será este parceiro ou esta parceira que vai chegar e dizer, olha, já está na hora da nossa toma. Para os pacientes que são serodiscordantes, casais serodiscordantes e que sabem da situação os dois e o outro está a fazer a PrEP, eles tomam a medicação à mesma hora. Porque começa a fazer a PrEP, porque está a fazer a profilaxia, opta em tomar na mesma hora que o seu parceiro está a fazer. Isto é uma estratégia muito boa porque os dois tomam à mesma hora e um lembra o outro. Então vale muito a pena informar os parceiros que eu estou nesta situação. A escolha do parceiro, se quer continuar ou não. Se calhar orientar os pacientes o uso do preservativo, evitar o uso de objetos perfuro-cortantes, sempre que for ao barbeiro, também verificar se o barbeiro desinfetou a máquina de barbear. As mulheres, quando forem fazer as unhas no salão, terem cuidado com as lâminas, evitar também a transmissão vertical, que é de mãe para filho. Esses utentes, eles vêm, fazem um teste de 3 em 3 meses, que é ao mesmo tempo que eles levantam o medicamento. Eles levantam o medicamento 3 em 3 meses. Aproveitar que estamos no dezembro vermelho, venham da sanitária, façam um teste, quanto mais cedo melhor, conheçam o vosso estado e vamos aconselhar quem for negativo, está numa daquelas condições que já falamos anteriormente, pode também aderir ao PrEP. Preocupe-se em saber o seu estado para viver mais tempo e com saúde, não é? Não significa necessariamente que se tiver o HIV não vai viver mais tempo, mas vai viver com segurança, positivamente. Poderá ter a oportunidade de fazer o tratamento para o HIV. É um tratamento grátis, não vai pagar e vale a pena saber do seu estado para seguir com a sua vida e seus projetos. Bom, a combinação de diferentes formas de prevenção é mais eficaz do que uma só usada isoladamente. Portanto, use sempre, sempre, sempre o preservativo. Nós chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.